estamos aqui no Brasil, né? No Brasil. Deus abençoe vocês. Aguardando os nossos irmãos se conectarem, né? E assim que eles estiverem entrando, enquanto estão entrando, né? Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse dia, né? Pedir a Deus que o Senhor venha falar e inundar nosso coração de paz, de alegria, né? E que possamos ser alimentados pelo pão da vida nesta manhã. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque vamos ter um momento onde nós vamos comer do teu pão, o pão da vida, a tua palavra, Senhor, onde ela vai ser liberada a nós sobre a tua mesa, Senhor, e nós sentamos à mesa junto contigo, Senhor, para nos alimentarmos deste pão da vida, que é Cristo Jesus. Por isso, Senhor, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira que é no céu, Senhor. Amém. E que nós possamos ser vivificados pela tua palavra, pelo teu Espírito, nesta manhã, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém? Amém. Então, queridos, a palavra do Senhor diz assim que muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra vem de Deus, né? Por que eu digo isso? Porque nós fizemos primeiro, segundo e terceiro a João, fizemos Judas, e a intenção hoje era ir para Romanos, mas de ontem para hoje, né, alguma coisa moveu o meu coração para nós estudarmos primeiro a Pedro, quase que dá uma trava-língua, né? Primeiro a Pedro, capítulo 1. 1 Pedro tem 5 capítulos só, então vamos ver, né, 1 Pedro, capítulo 1 hoje, tá? Depois vamos ver o 2 Pedro também, e daí vamos para Romanos, se Deus quiser. Uma hora nós chegamos em Romanos, tá bom, irmãos? Tá? Fica tranquilo. Vamos lá então, você que tem a sua Bíblia, então abra lá em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, lá no Novo Testamento, no finalzinho do Novo Testamento, né? 1 Pedro, antes de 2 Pedro, né? Timóteo, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. Então antes de Tiago, né? Antes de Tiago, e daí vem 1 Pedro. Abra lá então e acompanhe junto conosco aí a leitura da palavra de Deus. Consegue pegar, pastor? Posso por aqui? Pode. Então diz assim, nossa, a luz aqui também. Diferente. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, porque o homem resolveu construir ali do lado agora, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém. Queridos, então como nós sempre fazemos e nos posicionamos no início de cada carta, nós vemos quem escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu, tá? Então aqui fica bem claro o Pedro, né? Ele está se identificando, o apóstolo de Jesus Cristo, tá? A quem? Aos eleitos de Deus. Algumas coisas que eu aprendi também de ontem para hoje, tá? O apóstolo Paulo direciona cartas bem específicas na região, a Galácia, a Corinto, aos Efésios e algumas pessoas, a Timóteo, né? Seus filhos, enfim. Pedro não, Pedro ele dirige a sua carta aos eleitos, ou seja, né, para um grupo de pessoas. Também é conhecida, irmãos, essa carta de 1 Pedro como carta católica, olha só, mas não tem a ver necessariamente com a igreja católica, e sim porque católico significa universal. Você sabia que igreja católica e igreja universal é a mesma coisa? Não é? Você assustou, né? Tudo bem, pois é, mas católico significa universal, né? Crente universal. Então, essa carta aqui é conhecida como uma carta católica, ou seja, uma carta universal, porque ela é dirigida aos eleitos de Deus. Onde estão os eleitos de Deus, queridos? Numa região? Numa cidade? Não, os eleitos de Deus estão sobre toda a face da terra. Quem é eleito, ou seja, quem foi eleito pelo Senhor, tá bom? Então aqui fala, né? Peregrinos e dispersos, tá? Aqui diz aqui algumas regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, províncias na Ásia e Bitínia, ok? Mas eu quero chamar a atenção ainda sobre a palavra peregrinos, porque o que é alguém peregrino? Tá? Você que viaja, né? Você viaja e vai lá para o Nordeste, você é peregrino no Nordeste. Você é alguém que está naquele lugar, mas não é daquele lugar, tá? Você é peregrino nos Estados Unidos, peregrino na Europa, né? No Oriente Médio. Você é alguém que está lá, mas não pertence àquele lugar. Aqui, por que ele fala, vocês que são peregrinos dispersos? Porque vocês estão num lugar, mas vocês não são daí. Queridos, é como nós hoje. Nós somos peregrinos neste mundo. Não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, tá? Então é importante você compreender isso, tá? Outra coisa muito interessante que eu aprendi também, de ontem para hoje.
Tá? Por que começa as cartas sempre, né, escrito Pedro, né, o remetente, né, e não o destinatário? Porque hoje quando você vai escrever uma carta, normalmente se coloca, né, ao fulano de tal, à empresa tal. Você coloca o destinatário primeiro. E lá no final você assina, assinado por, né, você coloca o teu nome, tá? Que é, quem escreveu. Nessa época aqui era tudo rolos. Então imagina se você tivesse que desenrolar toda a escritura para poder ver quem que escreveu primeiro, né, para depois, você entendeu? Então por isso que o nome vem antes, tá? Porque era um rolo, então já vinha, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então estou enviando agora vocês eleitos, ok? E assim encerra essa primeira parte. Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fica comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Glória a Deus, né? Queridos, então aqui, do que se trata essa esperança, né, que é relatado aqui nesse trecho bíblico, tá? Fala justamente da salvação. Então, é um texto que se torna muito importante para nós, porque ele tem a ver com a salvação, com a minha salvação, com a sua salvação, tá? Então, quando ele começa, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Conforme a grande misericórdia nos regenerou. Então, observe que o verbo aqui é regenerar, tá? É regenerou para o quê? Uma esperança viva. O que é uma esperança viva? Nossa esperança tem a ver com a nossa salvação, que hoje nós, em vida, cremos que fomos regenerados. Através do quê? Através de uma ação social, de um evangelismo, através de pessoas que vieram e fizeram apenas um declarar de aceitar a Cristo. Não, nós fomos regenerados pela morte do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que nos regenerou. Por isso, se você crê que Jesus morreu por você, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, então você é regenerado. O que é alguém regenerado? Que foi gerado novamente. Queridos, há uma diferença em você ser apenas adotado e você ser gerado, tá? Nós fomos adotados por Deus, né? Eu digo para você, queridos, quem não era da linhagem judaica, tá? E entrava no judaísmo, né, que chamavam de prosélitos, eles eram o quê? Eles eram adotados pelo judaísmo, eram tomados, né? A Bíblia usa assim termos dizendo que nós somos adotados por Deus. Mas que agora nós vemos Pedro que reforçando que nós somos mais do que adotados. Queridos, o adotado ele não foi gerado da pessoa, ele foi apenas, né, tomado para si como filho, certo? Mas aqui Pedro está falando de regeneração, ou seja, foi gerado novamente. Então, nós em Cristo fomos gerados ou regenerados, tá, né, em Cristo. Queridos, nós nascemos dele, por isso nascer de novo, pastor. Nós nascemos de novo agora nele. Por isso que a Bíblia fala assim, agora não sois mais nascidos da água e do Espírito, da carne e do sangue, mas agora da água e do Espírito. Queridos, isso é muito sério. Significa o quê? Agora ninguém mais pode roubar a sua paternidade. E não tem a ver com as coisas certas ou erradas que você vai fazer na vida.
Porque, gente, você vai acertar e você vai errar. Você vai, em momentos, vai ser feliz nas suas ações, em alguns momentos você vai ser infeliz nas suas ações, tá? E vai errar, por isso que você vai pedir perdão. Agora, o que você precisa saber é o seguinte: você foi regenerado, feito de novo, nele, para ele e por ele. E essa é a sua esperança, tá? Que você carrega em vida, tá? O versos 10 fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, né? Da graça destinada a vocês, e investigaram e examinaram. Foi muito sério, mas foi investigado, foi examinado, tá? Não foi uma coisa assim, eu acho que é isso. Não, né? Eles foram procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, tá? Então, que receba isso no teu espírito, tá? Fala versos 12 que isso foi revelado, né, aos que estavam ministrando. Então foi todo algo revelado é algo que vem do céu, que está diante dos olhos de todo mundo, mas a revelação precisa vir do céu para que você realmente veja o que Deus quer que você enxergue, tá? Fala por meio daqueles que pregavam o Evangelho, né, pelo Espírito Santo, tá? Coisas que até os anjos anseiam e observam, né? Então imagina que o que nós hoje fazemos, hoje até os anjos gostariam de fazer, que é o quê? Entregar a você uma palavra revelada, não é lida, não é compartilhada, é revelado, com interpretação do céu. Isso é glorioso, né? Vamos lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Esperar o caminhão passar. Oi, caminhão, tchau. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Só um pouquinho. Aqui é um apelo à santidade e está claro, querido. Bem claro. Seja santo, porque ele é santo. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Amoldar é a ideia de encaixe, né? Você se encaixar no mundo, você tentar se encaixar, até você amolda. Mas tem coisas que às vezes até é difícil, mas você acaba se amoldando. O molde modela a forma, né? Você tem um molde, eu faço o molde da calça, porque aquela calça tem que ser naquele molde. Aqui está dizendo assim, não se amolde, né, ao padrão deste mundo. Você tem que ter um modelo diferente do padrão desse mundo. Isso é muito jóia. E a Bíblia fala assim, porque isso vai levar você à santidade, que é o quê? Santidade é sem pecado? Não. Santidade é separação. Você é diferente. Você é diferente, querido. Você não, este mundo aqui não tem o teu molde, por isso que ninguém consegue entender você, né? E ninguém consegue parar você, porque este mundo não tem o teu molde, só o céu. Exatamente. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Queridos, então, e eu penso aqui nesse texto, 2 versículos, 22 e 23, que eu acredito que ele resume tudo, que fala assim, agora que vocês purificaram a vida de vocês, pela o quê? Obediência à verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus, então eu estou sendo purificado, né? Visando amor fraternal, sincero, ame sinceramente uns aos outros, de todo o coração, vocês foram regenerados, voltamos naquela palavrinha,
regenerados, gerados novamente, tá? Agora nele, não de uma semente perecível, porque você viu que ele não foi por ouro, por prata, mas pelo seu próprio sangue que ele nos comprou, tá? Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Por onde nós somos regenerados? Por meio, né, de uma semente que não é perecível, tá? Que é por meio da palavra de Deus viva. A palavra de Deus nos regenera. Esperar o caminhão passar? Passou o caminhão. Isso. A palavra de Deus nos regenera. Ela nos faz nascer de novo. Todos os dias nascemos de novo nele. E ele fala no 13, né? Estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a sua esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelar. Quer dizer, mente preparada, prontos para agir, alerta sempre, né? Eu estive falando sobre esses dias, sobre vigiar e orar, né? Nós precisamos estar preparados, muito alertas. É isso aí. E eu concluo dizendo, e esta palavra anunciada a vocês, né? O texto fala e nós também terminamos com esta palavra. Um beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe, né? Conseguimos ver os nomes lá.